Bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo do horário que você vai assistir esse vídeo, essa pequena apresentação aí de uma explicação. A gente está aqui na terceira questão da lista 7 de matemática do nono ano, né? E a terceira questão fala sobre equação do primeiro grau, né? Ou seja, lembra que a gente estudou uma equação do primeiro grau lá no começo do ano, né? A gente apresentou as equações do primeiro grau está sempre elevado a x elevado a 1, ou seja, por isso que é uma equação do primeiro grau, com o grau 1, ou seja, se eu pegar x mais 4 igual a 0, é uma equação do primeiro grau porque ela está elevada a grau 1, né? Então isso é importante saber. Já a equação do segundo grau, ela está elevada a grau 2, né? Toda equação do segundo grau, o x tem seu grau mais elevado, né? Que é grau 2. Então, se a gente pegar um exemplo, poderia pegar assim, x ao quadrado mais 5x mais 6 igual a 0. Então, a gente observa que o grau do x está elevado a 2, ou seja, só esse termo está elevado a grau 2, já é uma equação do segundo grau, porque tem esse 2 aí no x, né? Então, basicamente, é uma equação do segundo grau. Independente desse termo aqui que eu estou marcando, o 5x, independente dele, né? Basta ter uma equação o x elevado ao quadrado, ou x elevado a 2, que é uma equação do segundo grau, é de índice 2. E, voltando aqui para a equação do primeiro grau, a equação do primeiro grau vai ter apenas um resultado, ou seja, só tem um valor, uma raiz, né? A matemática raiz é um resultado, mas em outras palavras, vai ter apenas um valor, né? Já na equação do segundo grau vai ter dois valores, né? Por isso que é grau 2, tem esses dois resultados na equação do segundo grau. Aí, o que acontece, né? Então eu coloco uns exemplos aí. 5x mais 5 igual a 10 é uma equação do primeiro grau. X ao quadrado menos 25 é uma equação do segundo grau, por causa do x ao quadrado estar elevado a 2, né? E justamente nessa questão aí, vocês precisam fazer a classificação. Ou seja, não tem conta, gente. Não existe conta. Não existe conta para isso, né? Você vai dizer se é primeiro grau ou segundo grau. Não tem conta. Número 4, questão 4, né? Aí a gente já começa a trabalhar algumas questões da equação do segundo grau, né? Porque a meta é justamente o quê? A gente dá esse conhecimento das equações do segundo grau para ter uma base no ensino médio, né? Denomina-se equação do segundo grau, da incógnita x, toda equação que tem a forma ax ao quadrado mais bx mais c. Em outras palavras, toda equação do segundo grau, né, vai ter esse formato de ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero. Ou seja, o A pode, tá? Esse A, né, que está aí marcado que eu marquei no início, ele precisa ser diferente de zero, né? Para que a equação do segundo grau exista, ele precisa ser diferente de zero. Ou seja, se você colocar um zero aqui no início, não é a equação do segundo grau, né? Ela deixa de existir. Ou seja, pode ser 1, 2, 3, 4, 5. O A pode ser qualquer outro valor, sendo que
com A diferente de zero, né? Tem que estar aqui, ó, com A diferente de zero. O que acontece? Né? Uma outra informação. Essas letras, o A, o B, o C, são coeficientes, ou seja, são valores que vão aparecer. Assim como na equação do primeiro grau, lá em cima, né, que ela é formada por AX mais B igual a zero, o que vai acontecer? Esse A e esse B pode e deve, e são valores, né? Eu posso botar aqui 2x mais 5 igual a zero. O A é 2 e o B é 5, ou seja, coeficiente angular e linear, né? A gente viu isso em outras questões. E na equação do segundo grau, A, B e C são valores, né? São valores que são apresentados na equação do segundo grau. E eu coloco aqui uns exemplos, né? Ou seja, o A é 2, o B é menos 2 e o C é menos 40. Como vocês observam aqui, o A é 2, o B é menos 2 e o C é menos 40. Ou seja, são valores, são coeficientes da equação. Isso é muito importante, você saber identificar quem é um A, quem é um B e quem é um C. Ah, professor, o A vai ser sempre o termo de x ao quadrado? Sim, o coeficiente que está com x ao quadrado é o A. O B vai ser sempre o termo que tiver um coeficiente x? Sim. O C é o termo independente, ou seja, que não tem a letra, né? Então, se a gente continuar aqui, pode ter casos, por exemplo, só de ter o A e o C. E outros casos de ter apenas o A e o B. Então, o importante é essa leitura aí, para justamente não ter esse problema, né? Eu boto aí o termo A, sempre vai ser o coeficiente do x ao quadrado. O termo B, sempre o coeficiente do termo x. E o termo C é o termo independente, né? Já na questão, vocês precisam fazer o quê? Escrever a equação, né? Escrever ela nesse formato aqui, né? Ah, professor, mas o B aí da letra D é zero. Então vamos ver como faria aqui. O A sendo 4, ficaria o quê? 4x ao quadrado mais B0, B0 não, 0x, né? Menos 25 igual a zero. Ou seja, em outras palavras, poderia ser o quê? X ao quadrado menos 25 igual a zero. Essa aqui é a nossa equação do segundo grau, né? Deixa eu ver o nosso marcador de tempo aqui. 8 minutos, né? Vamos seguir aqui em frente. Na número 5, toda equação do segundo grau pode ser completa ou incompleta, né? Ela vai ser completa quando tiver os três termos, ou seja, os três coeficientes, né? A presença do A, do B e do C. Então você vê aqui que o A é 5, o B é menos 8 e o C é 3, né? E ela é uma equação completa do segundo grau porque tem os três termos. Ela pode ser incompleta, né? Porque aí toda equação incompleta do segundo grau vai faltar um termo, né? Se a gente observar o primeiro caso aí, a gente tem o A, que é 1, sempre que nunca aparece um valor aqui é 1, e temos o C, que é menos 81.
ou seja, uma equação incompleta do segundo grau. Ou no caso dessa segunda aqui, o segundo exemplo, que tem o termo B, mas não tem o C. O A vale 10 e o B vale 2. A gente não tem o valor do C. Então isso, ou um terceiro caso, onde não tem a presença do B e nem do C. Mas, para existir uma equação do segundo grau, precisa ter o termo A. Senão, o x ao quadrado, precisa existir o x ao quadrado para existir a equação do segundo grau. Uma equação incompleta pelo fato de não existirem os coeficientes B e C, mais a presença do coeficiente A. Ou seja, se o x ao quadrado estiver aí, mesmo que não tenha o termo x e nem um termo independente disso, é necessário ter o coeficiente A que seja diferente de zero, ou seja, qualquer outro número, mas que seja diferente de zero. Então, é justamente isso que eu estou falando para vocês. Aí, eu coloco aí uns casos de vocês classificarem as equações do segundo grau, se é completa ou incompleta, ou seja, sendo esse A que seja nunca igual a zero, ou seja, se o A for zero, aí não é uma equação do segundo grau, E para a gente fechar aí, vou pegar uma página aqui rápida, temos uma resolução de uma equação de segundo grau, aonde eu apresento uma pequena equação, Eu vou escrever uma equação aqui, x ao quadrado menos 16 igual a zero. Ou seja, para resolver essa equação, eu preciso passar o 16 para o segundo membro. Vai ficar igual a 16. Aí o que vai acontecer? Eu vou precisar tirar a raiz quadrada, porque esse x ao quadrado aí quer dizer que existem dois valores que são necessários para encontrar esse valor igual a 16. Ou seja, vai ficar mais ou menos a raiz quadrada de 16. E vai ficar x igual a mais ou menos 4. Ou seja, existem dois valores que elevado ao quadrado vai dar 16. Por isso a importância das raízes que a gente aprendeu lá no começo do ano, O porquê das raízes. A gente estudou aquela raiz quadrada e a gente viu também raiz cúbica, Mas nesse caso a raiz cúbica, por enquanto, não é necessária aqui, Mas se fosse um caso de x ao cubo, seria uma equação do terceiro grau, Se a gente colocasse um x ao cubo igual a 8, a gente saberia que existe esse caso aí. Mas, por enquanto, não é isso que a gente está querendo ver, Não é o objetivo da nossa aula, Mas aí vocês observarem que existem meios para calcular, Então, esse é um pequeno resumo dessa lista aí, que termina justamente na tarefa extra, Então, curtam, divulguem, compartilhem. Fiquem com Deus, se cuidem, máscara, álcool, acabar o vírus e até mais.